Olá, meus queridos, eu espero que todos estejam bem, que esse vídeo alcance vocês com saúde e paz. Eu quero falar hoje para vocês sobre o profeta Elias, sobre quem foi o profeta Elias, e vou dar alguma pincelada sobre alguns detalhes da vida dele. Houve um rei em Israel, seu nome era Acabe, e ele era ímpio, ele era muito ímpio, ele era muito mal visto aos olhos de Deus. Ele era casado com uma mulher feiticeira, adoradora de ídolos e do falso deus Baal. Inclusive, essa mulher ela influenciou muito a cabeça do rei Acabe. E por óbvio, influenciou muito o povo que vivia naquela época. Nessa mesma época viveu o profeta Elias. E é sobre este profeta que eu quero falar com vocês agora. O profeta Elias ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Não vamos esquecer que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com a capital em Samaria. A Bíblia ela não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita e que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Meus queridos, muitos pensam que a vida de um profeta verdadeiro de Deus é fácil, mas não, nunca o é. Porque esse mundo ele jaz o maligno. Mesmo assim, o pior dia de um homem temente a Deus não pode ser comparado àqueles que não temem, pelo simples fato de termos Deus ao nosso lado. Elias ele tinha intimidade com Deus, como veremos agora. Deus o usava, lhe dava lugar. Nesse inteirinho nós veremos como Deus usou em um momento terrível da história de Israel. Elias era um homem de carne e osso, mas através da sua palavra, por 3 anos não choveu. Vejam, meus queridos, o poder que Deus confere a um verdadeiro profeta. A sua palavra é poderosa e é maior ainda a sua responsabilidade em usá-la. Lá em 1 Reis, no 17, está escrito assim: Elias é alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que o alimentem ali. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Chega então, meus queridos, o momento em que Deus mostra ao povo que ele é Deus, e não há outro. Não se esqueçam. O profeta profetizou ao rei Acabe por causa da própria impiedade do rei Acabe. E por 3 anos não choveu. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. Foram 3 anos. Lá em 1 Reis, no 18, está escrito assim: Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias no Monte Carmelo. Lá no 19, está escrito assim: Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, disse Elias. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom.
Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada uma das tribos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. 1 Reis 19. Elias foge para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de geísta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Meus queridos, aqui nós vemos que Elias ele se cansou, ele teve uma espécie de depressão. O seu único pensamento foi de desistir de tudo, de desistir da vida. Às vezes nós achamos que a nossa história chegou ao fim, que Deus não tem mais nada conosco nessa terra, meus queridos. Mas Deus ainda tinha muitas tarefas para o seu servo Elias. E antes de mais nada, Deus cuidou daquele momento delicado vivido pelo seu servo. Sim, meus amigos, Deus respeita os nossos sentimentos e Ele toma providências para que saiamos dessa fase. Deus ele tem um propósito em tudo. E ainda desejava honrar o seu servo diante dos homens daquela época, diante dessa malvada Jezabel e diante desse rei ímpio e fraco que era Acabe. Vamos continuar. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites. É interessante como o Senhor ele trata com o profeta dele no deserto.
Meus queridos, existe sim, às vezes nós estamos num deserto. Veja, Deus ele usou 40 dias de deserto, ele usou esse deserto na vida de Elias para tratar com ele, para fazer ele crescer. O próprio Senhor Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Então o deserto ele também faz parte da vida do homem, da mulher de Deus. Não tenha medo do deserto, porque Deus ele está ali com você no deserto. Continuando, está escrito assim: o Senhor aparece a Elias. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Vejam, meus queridos, como Elias ele estava focado no medo, como ele estava focado naquela promessa maligna de Jezabel, que era tirar a vida dele. Nós temos que tomar muito cuidado. Nosso foco tem que ser no Senhor. Veja, Deus permitiu vários tipos de barulhos e de coisas altas e estarrecedoras, mas o Senhor não estava ali em nada daquilo. Nós temos que tomar cuidado. Nosso foco ele não pode sair do Senhor. Nosso foco tem que ser o Senhor. Sim, o mundo tem trazido promessas de ruína, de falência. O mundo, não só o Brasil, mas o mundo todo está diante de uma crise econômica, diante de uma crise energética, diante de vários tipos de crise, diante de medo de novas pandemias. Mas nós não devemos focar nisso, meus queridos. Nós devemos focar naquele que é poderoso para cuidar das nossas vidas e para cuidar principalmente da nossa vida eterna. Lá no 15 está escrito assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Veja, meus queridos, o Senhor, ele continuou incumbindo tarefas a Elias. E Elias, mesmo diante de toda essa preocupação, se levantou e cumpriu aquilo que Deus falou para ele fazer. Cumpriu o ID. Lá no 17 está escrito o seguinte: Jeú matará todo aquele que escapar de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas bocas cujas bocas não o beijaram. Vejam, meus queridos, Elias ele achava que estava sozinho. Deus disse que não, que ainda haviam 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, haviam 7.000 que eram íntegros, apesar de que Elias achava que não existiam, mas Deus disse que ainda haviam muitos que não tinham nada com aquele sistema, com aquele século, com aquelas coisas, com o diabo, com as promessas desse mundo, com a sujeira desse mundo. Após isso, o Senhor ele chamou o profeta Eliseu para substituir o profeta Elias.
uma história também muito interessante. Mas eu vou falar sobre Eliseu em um outro momento. Lá em 2 Reis, no 2, está escrito o seguinte: após o profeta Elias já ter feito tudo que o Senhor havia ordenado para ele, decorreu que quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Eliseu já estava andando com Elias. No caminho, e disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Elias: sim, eu sei, mas não falem isso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fiquem aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou um manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Só até aqui, meus queridos. Vejam, havia um pensamento na cabeça de Elias. Um pensamento, por um momento, a despeito do grande profeta que ele era e de tudo que ele fez, de todas as coisas que ele fez em obediência ao Senhor, do que ele profetizou contra Acabe, contra Jezabel, contra o povo, porque nós vemos, no que eu li anteriormente, que o povo também já tinha se afastado do Senhor. O povo já considerava o falso deus Baal. O povo foi influenciado por Jezabel, por Acabe. Vejam, se vocês continuarem lendo o livro de Reis, se vocês lerem até um pouco antes, vocês veem ali como Acabe morreu. Se vocês continuarem lendo, vocês verão como Jezabel foi destruída. Mas, voltando a Elias, Elias viu derrota, mas Deus não tinha derrota para Elias. Deus tinha vitória e honra para o profeta Elias. Deus cuidou do profeta Elias, cuidou da mente e do coração. E a Bíblia declara que o profeta Elias foi levado vivo. Eu não quero entrar no detalhe disso. Os judeus, eles têm uma visão de como o profeta Elias foi levado. Não quero entrar nisso. Eu vou pelo que está escrito aqui na Bíblia. Ou seja, o profeta Elias foi levado vivo aos céus. Não viu a morte. Se em corpo, se em espírito, também não vou entrar nisso. Mas quero que fique muito claro aqui que Elias já sabia que seria levado, que não passaria pela morte. Elias foi tremendamente honrado, meus queridos. Então, mesmo que vocês vejam a destruição que está se abatendo sobre esse mundo, sobre a falta de fé das pessoas, hoje as pessoas não querem mais uma relação com Deus. A Bíblia nos declara que chegaria esse momento, que o que é certo seria visto como errado,
e que o que é errado seria visto como certo. Deus não nos deixa enganados. Mas tudo aquilo que o Senhor disse, principalmente sobre a volta de Jesus, se cumprirá. Isso está próximo. Eu deixei um vídeo, alguns vídeos atrás, especificamente falando sobre a volta de Jesus. Deem uma ouvida nele de novo. Meus queridos, não percam o olhar em Deus. Façam. Eu sei, talvez vocês estejam num momento difícil da vida de vocês, mas eu peço para vocês, porque Deus, ele é digno disso. Nosso Senhor, ele é digno disso. Meus queridos, é muito pouco inteligente buscar a saída de vocês em qualquer coisa que não seja Deus. Porque Deus é poderoso, ele é dono de tudo, ele está em tudo, ele sabe de tudo. E às vezes ele permite desertos, problemas, para que nós acordemos, porque na verdade o que Deus quer é que nós não percamos a nossa vida eterna. E as pessoas morrem, meus queridos, elas vão embora. E essas pessoas, se morrerem sem Cristo, vão para o inferno. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. E não vai ter uma segunda chance, não. Não vai ter essa história de ressurreição de novo, não. Que as pessoas contam aí, que você morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, não. A não ser que você não crê na Bíblia. É seu direito não crer na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia que vem a morte e em seguida o juízo. Espero que a vida do profeta Elias, ela traga luz para vocês nesse sentido. Por mais que você seja um homem ou uma mulher de Deus, você pode passar por problemas, você pode passar por depressão, por tristeza, por cansaço, por lutas. Você pode ser ameaçado, sim. Como Elias foi ameaçado por Jezabel. Mas o sim e o amém saem da boca de Deus. É de Deus a última palavra. Não é das pessoas que servem aos deuses falsos. A mamão, ao dinheiro, a sujeira desse mundo podre. Não. A palavra final não é deles. A palavra final é de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E a Jesus tudo foi dado. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido esclarecedor para vocês de alguma forma. E que vocês leiam mais vezes o livro de Reis, porque ele é interessante. Infelizmente nós vemos ali a queda de Israel, como Israel foi caindo. Vejam, isso foi praticamente 1000 anos antes de Jesus. Que nós possamos usar tudo isso como exemplo para as nossas vidas. Que nós não percamos Deus de vista. Que nós foquemos em Deus, não nas nossas lutas. Queridos, Deus é maior do que qualquer coisa que vocês estejam passando. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus.